Hoje vou te dar mais um obstáculo que você precisa superar, que você precisa adequar. Isso é um pedido que vocês fizeram para mim, inclusive, certo? Que é um obstáculo, tá? Um obstáculo que pode comprometer a sua prescrição odontológica, sua prescrição medicamentosa, né? Sua prescrição, doc, tá certo? A gente vai falar disso agora. Vamos lá, então, superar esse obstáculo de uma vez por todas. Vamos lá. Pamela, por que que eu preciso, tá? Se eu quero ser um dentista que resolve, por que que eu preciso entender de o que que eu tô errando, né? O que que pode comprometer a minha prescrição odontológica, né? Minha prescrição medicamentosa. Recebi um paciente, preciso fazer um antibiótico, um analgésico, uma profilaxia antibiótica, ou preciso prescrever um remédio para dor, enfim, qualquer tipo de substância, de medicamento que você precisa prescrever. E tem uma coisa em especial, se você atende, você vai atender, você vai receber esse perfil de paciente. Se você atende pacientes com atrações sistêmicas, em especial, o seu cuidado com a prescrição tem que ser redobrado. E hoje eu quero te ajudar, eu quero te mostrar como que você faz ajuste de dose medicamentosa. E ó, vou falar para você, eu nunca aprendi isso na faculdade. Mesmo nas especializações eu não aprendi, eu aprendi isso no campo de batalha, tá? E eu aprendi isso principalmente por causa de dois tipos de pacientes que eu já atendi muito, que eu ainda atendo muito, que é paciente renal crônico e paciente hepatopata. Esses são os dois perfis de paciente, tá? Que você precisa ter cuidado na hora da sua prescrição medicamentosa. Que você, em muitas circunstâncias, você precisa ajustar a dose medicamentosa, tá? Então, vai por mim que eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. A mais dolorosa possível, e vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi. É por isso que eu faço essas lives, por isso que eu tô aqui, Doc, parando o meu dia aqui para vir para vocês, porque eu realmente acredito, eu sei que você pode ser um dentista que resolve. Eu sei que você pode dominar o manejo, né, e o tratamento de um paciente com atração sistêmica, combinado? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero que você se situe, tá? Que você tá aqui, pode ser que esteja pensando, ai, Pamela, beleza, mas eu vou atender esse paciente assim, de vez em nunca. Eu nunca atendi um paciente renal, eu nunca atendi um paciente hepatopata, ou, sei lá, eu não acho assim, que uma coisa que vai aparecer tanto no consultório odontológico. Ó, se não tá aparecendo isso no seu consultório odontológico, é porque você ainda não é um dentista que resolve. O Cristiano tá aqui para provar. Se você não tá recebendo paciente renal crônico, se você não atende paciente hepatopata, com hepatite, com cirrose hepática e por aí vai, né, com esteatose hepática, paciente que vai para transplante hepático, se você não está recebendo esse perfil de paciente aí, é porque você ainda não é o dentista que resolve. Porque quando você for o dentista que resolve, vou te falar, você vai enjoar de ver esse perfil de paciente. E você vai querer que apareça muito desses pacientes. E eu quero, você tá aqui, caramba. Você tá fazendo esse desafio comigo. Você quer se diferenciar, Doc. Você quer atender um público que você sabe que os seus colegas não conseguem atender, que tem dificuldade. E você já sacou que isso vai ser o diferencial da sua profissão. Vai ser o diferencial, vai te salvar aí dessa mesmice, dessa odontologia igual que todo mundo faz. Tá? Então, saca isso. Guarda isso e presta atenção. Esses pacientes, você vai receber mais pacientes assim. Infelizmente, o que o Ministério da Saúde, os levantamentos epidemiológicos, né, do Ministério da Saúde tem mostrado que isso tem aumentado cada vez mais, tá? Então, olha só para você ter uma ideia, vou trazer dados para você, você vai cair duro, você vai ficar espantado com o que eu vou te falar. Dois perfis de paciente que a gente precisa se atentar, precisa ter cautela e saber prescrever, tá? Eu vou explicar por quê. Renal e hepatopata. Só para você ter uma ideia, olha só. Eu peguei aqui alguns dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agora do ano passado, tá? De 2019. Ó, para vocês terem uma ideia, tá? No Brasil, existem hoje mais de 10 milhões de pessoas renais crônicas.
com doença renal crônica, tá? Ó, mais de 10 milhões. Para você ter uma ideia, se atende paciente idoso, atende bastante paciente acima de 60 anos, pode apostar que sim, né? Muitos pacientes você deve atender acima de 60 anos. 46%, tá? 46% dos pacientes com doença renal crônica tem mais de 60 anos. Metade da população tem mais de 60 anos. Então, ou seja, se a gente levar em consideração a nossa pirâmide, né? A pirâmide etária do Brasil, a gente está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. A cada dia mais a gente tem mais acesso a tratamentos médicos, a mais cuidado, e a população idosa está ficando maior. Consequentemente, a gente tem duas patologias que cresceram assim, de forma abrupta, gritante no Brasil nos últimos 10 anos, que é diabetes mellitus e hipertensão. E geralmente as duas vêm juntas, vem o combo, né? O combo hipertensão e diabetes. E essas duas patologias são a que mais comumente estão relacionados ao paciente desenvolver doença renal crônica. Então, se está aumentando o número de pacientes com diabetes e hipertensão, consequentemente vai aumentar o número de pacientes com renal crônico, infelizmente. E aí, quem que você quer ser? Porque pode ser que você está pensando aí que você é recém-formado, né? Às vezes você está formada há 2, 3, 5 anos, eu já estou formada há 8 anos. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu lembro ontem o Cristiano tomando uísque na minha formatura. Isso é difícil esquecer. Parece que foi ontem, e já faz 8 anos que eu me formei. Em 8 anos, a realidade da população brasileira já mudou completamente. Então, ó, o que eu tô te ensinando aqui nesse desafio, o que eu tô te falando, ó, fica atento, abre o olho. O perfil do paciente brasileiro, do perfil do paciente que vai entrar no seu consultório, tá cada dia mais mudando. Você vai ver, e para de pensar para hoje, pensa que você tem que fazer odontologia daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. É a sua profissão, é o que você ama fazer, é o que eu amo fazer, não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa, não falar sobre odontologia. Tudo a minha vida é odontologia, certo? Então, presta atenção que é o seu longo prazo. E aí, o que vai fazer você manter na sua profissão, ou mesmo você que está aí formada há muito tempo, muito tempo, né? Como eu, formada há 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem docs que me acompanham aqui que estão formados há mais de 20 anos, certo? E aí, né? Você pode ser que você está aí fazendo a mesma coisa, já de saco cheio, já cansado de atender o mesmo perfil de paciente. Ou muitas vezes você está recebendo vários pacientes com atração sistêmica, mas você ainda não sabe o que fazer com esse paciente. E mais, vou ir além, você não sabe exatamente como explorar esse perfil de paciente. Explorar no sentido bom, né? Como que você pode potencializar e se diferenciar cada vez mais para atender esse paciente. Sacou? Então, ó, guarde isso daí. Paciente renal crônico está aumentando. E a mesma coisa com o paciente hepatopata. Só para vocês terem uma ideia. Olha só, esse daqui é um boletim das hepatites virais do ano passado, boletim do Ministério da Saúde, e mostrou que nos últimos 10 anos, os casos de hepatite aumentaram 20% no Brasil. Eu nem estou citando aqui cirrose hepática, esteatose hepática, transplante hepático, que é um dos campeões, inclusive, no Brasil. Depois de transplante renal, é transplante hepático, certo? Então, eu nem estou citando aqui. Portanto, você querendo ou não, ó, sinto lhe dizer, Pamela, mas eu não quero atender, eu não quero atender paciente renal crônico, eu não quero atender paciente hepatopata. Ah, esses pacientes são muito complicados. Esses pacientes, Doc, vão bater na sua porta. E aí? Esse paciente, ele quer fazer implante. Esse paciente, o renal crônico, ele quer fazer implante. Sabe por quê? Porque ele tem doença periodontal, por causa da diabetes, inclusive, já perdeu quase todos os dentes e ele quer fazer implante. O paciente hepatopata, ele tá tomando a cachaçinha dele no final de semana aí, se ele não é descuidado, tá? Ele tem esteatose hepática, mas ele precisa fazer cirurgia. Você precisa prescrever para esse paciente, você precisa atender. Ele quer os sonhos dos sonhos como qualquer outro paciente. Só que sabe o que acontece? Ele chega no dentista querendo os sonhos dos sonhos, e o dentista não sabe atender ele, e dá tchau para ele e ele vai embora. É isso que tá acontecendo. É isso que acontece. Sabe como que eu sei? Eu já vejo pacientes, vários, e já perdi as contas. Já perdi as contas de quantos pacientes vieram para mim e falaram assim, doutora, eu fui no dentista tal, eu fui no dentista fulano, depois eu passei lá no outro dentista, ninguém quis me atender porque eu tenho doença renal crônica, porque eu tenho hepatite, eu tenho esteatose hepática, né? Eu sou um paciente que eu tô indo para transplante, eu tô na fila do transplante hepático, doutora. Só que assim, eu não consigo comer, doutora.
Doutor, eu tô com dor no dente, mas nenhum dentista quer me atender por causa do meu problema de saúde. Vocês não fazem ideia quantas vezes eu já ouvi isso. Só que, enquanto uns veem isso como um problema, o que a gente vê? O que a gente vê? Como uma oportunidade. Enquanto todos os dentistas estão fazendo a mesma coisa, o que a gente vê? Opa, peraí que eu vou ali contra o que todo mundo está fazendo. E é assim que a gente se diferencia. A forma mais rápida de você se tornar um dentista de referência na sua cidade é você fazer o que ninguém está fazendo. Então pensa, dá tarefinha para casa. Dá uma olhada no seu bairro. Quantos dentistas implantodontistas existem aí? Quantos ortodontistas? Quantas franquias de odontologia tem aí? Quantos dentistas clínica geral que fica anunciando o procedimento tem por aí? Fazendo propaganda de procedimento, Botox Day, implante Day. Conta aí. Agora, quantos dentistas você conhece que são focados no atendimento de paciente com alteração sistêmica? Só guarda, tá? Ó, outra questão, por que você tem que saber? Por que você tem que saber prescrever para esses dois perfis de paciente? Além de você, sim, você vai receber, pode ser não ser agora, mas você vai receber daqui 5, 10 anos e tá ali, vai por mim, tá ali, já tá aí, certo? Tem outra questão. Se a gente erra na prescrição desses pacientes, a gente pode agravar o quadro de saúde. Você sabe disso. Se você não soubesse, você não estava aqui comigo nessa live. Você sabe que se você não fazer uma correta prescrição para o paciente renal crônico, ele pode descompensar, ele pode piorar o quadro dele. Né? Ele pode começar a apresentar piorar o quadro de insuficiência renal. Hepatopata, a mesma coisa, o paciente pode sobrecarregar o fígado dele. Né? Pode piorar os quadros de hepatite, pode piorar os quadros de esteatose hepática, os quadros de... Perdão, esqueci agora. Não é hepatite. Falei, esqueci. Cirrose hepática, sabe? Pode piorar. Tá? Então, não é só, a gente não tem que saber disso só porque você vai atender mais esse perfil de paciente e esse vai ser o seu grande diferencial. Não é só por causa disso. É porque a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer certinho, né? A gente tem que fazer bonitinho, a gente tem que resolver da forma correta. Concorda? Concorda, né? Eu sei que vocês concordam. Então, vamos lá. Uma vez que você tem isso em mente, Pamela, o que eu preciso saber? Né? Já saquei como que eu vou fazer o ajuste de dose. Então, anota aí que essa é matadora dica. Vocês sabem que aqui eu não perco tempo falando coisa que não funciona. Né? É prática, é para você implementar amanhã. E eu quero que você me mande por direct, igual a colega mandou ontem, não lembro o nome da colega, me manda, eu quero que vocês me mandem por direct, eu quero que vocês me incomodem, dizendo, Pamela, eu implementei tal coisa que eu aprendi aqui no desafio, eu tive esse resultado, e deu certo, ou não deu certo, vai que não deu certo, tá tudo bem, manda pra mim que eu vou saber. Mas eu quero que vocês compartilhem, porque não adianta você estar aqui comigo e você não colocar em prática. Por mais simples que às vezes pareça, por mais bobo às vezes que pareça, que eu trago, né, os protocolos de atendimento, as estratégias que eu trago para vocês, os atalhos, eles não vão funcionar sozinhos. Ele não vai funcionar se ele só ficar na sua cabeça e não ir para o campo prático. É simples, você sabe disso. Você sabe, né? A gente botar em prática sempre. E são essas pequenas coisas, é a mudança pequena, é a mudança óbvia, é a mudança que todo mundo sabe, mas acaba que ninguém faz. Certo? Então, ó, anota aí. Existem 2 jeitos da gente ajustar a nossa prescrição, a nossa dose medicamentosa, certo? Por que eu vou fazer isso, Pamela, nesses 2 pacientes? Doc, quando a gente tem um paciente renal crônico, ou quando a gente tem um paciente hepatopata, lógico que a gente tem gravidades da doença, e você tem que entender isso, você tem que saber avaliar se é um paciente renal crônico grave ou não. Não é porque ele tem uma doença renal, porque ele é um renal crônico, quer dizer que, não, coitado, não, o renal crônico não posso nem tocar no paciente. Não, existem gradações do renal crônico, né? O renal crônico, digamos assim, no início da doença, da patologia, o renal crônico grave, precisa de hemodiálise. E a mesma coisa para o paciente hepatopata. Eu tenho alterações hepáticas que são sutis, que ainda não são graves, mas eu tô com esteatose hepática, né? Então, tem graus da esteatose hepática. Esteatose hepática no termo leigo, né, pra gente falar pro paciente, é a gordura no fígado, por exemplo. Isso compromete pra caramba o funcionamento hepático, né? A digestão do paciente e vários outros fatores, vários outros papéis que o fígado desempenha no nosso organismo. Então, eu posso ter um paciente com a gordura no fígado pequena, ainda pouca gordura no fígado, como eu posso ter um paciente que tem uma esteatose hepática grave, né, que já levou um quadro de insuficiência hepático
certo? Então, isso também a gente tem que entender para começar por aí. E, tendo isso em vista, né, dependendo se aquele paciente, dependendo da gravidade que ele vai ter, vai ser, sim, necessário o ajuste da dose. Obrigatoriamente, Pamela, chegou um paciente renal crônico para mim. Pamela, chegou um paciente com histórico de hepatite. Ai, não, eu vou ter que ajustar a dose já automaticamente. Não precisa, em muitos casos, dependendo o grau, né, de gravidade do paciente, você não vai precisar ajustar, ok? Mas em alguns casos, sim. Em determinados casos, para ambos os pacientes renais crônicos ou hepatopatas, em especial os casos graves, aqueles casos que o paciente já apresenta sinais e sintomas, já apresenta alterações sistêmicas, né, da patologia, ela já apresenta essa interferência na vida do paciente em geral, a gente vai ter que fazer o ajuste. Fechou? Duas formas, então, vamos lá. Duas formas de eu ajustar a dose medicamentosa quando indicado para um paciente renal crônico ou para um paciente hepatopata. Anota aí. Reduzir a dose por si só. Reduzir as miligramas que eu vou utilizar. Por exemplo, geralmente a gente prescreve a amoxicilina 500 miligramas, certo? Então, pode ser, dependendo do paciente, depende do medicamento também, eu posso, em vez de passar uma amoxi de 500, eu fazer uma amoxi de 250, que é a amoxi em xarope, tá? É a amoxi infantil. Pode ser para o paciente adulto, inclusive, tá? Então, um paciente renal crônico ou um paciente hepatopata, depende, certo? E a outra forma de você ajustar a dose é ajustando os intervalos da dose, tá? Então, você pode ajustar a dose em si, diminuir a dose. Em alguns casos, você vai ter que aumentar a dose. Estranho, né? Mas sim, para esse paciente renal crônico, inclusive, você pode, em alguns casos, aumentar a dose. Vou dizer para você, você pode aumentar a dose. Mas, ok? Ou você pode aumentar o intervalo dessa dose. Então, por exemplo, a amoxicilina, geralmente, a gente faz de 8 em 8 horas, certo? Para um paciente renal crônico ou para o paciente hepatopata, a gente faz o quê? Em vez de prescrever em 8 em 8, eu posso prescrever em 12 em 12, cada 12 horas. Dependendo da gravidade, até só uma vez por dia. Pamela, por quê? Por quê? Como assim? E aí, né? Porque a gente tem que pensar, em especial o paciente renal, que como ele tem essa disfunção do rim, o rim não está filtrando e não está eliminando as toxinas de forma rápida, o medicamento fica mais tempo na corrente sanguínea, leva mais tempo para ser metabolizado. Então, é como se o medicamento ele ficasse agindo muito mais tempo. É a mesma analogia do anestésico local, tá? Do vasoconstritor, por exemplo. Se a gente faz uma anestesia com um anestésico sem vasoconstritor, como eu não tenho a vasoconstrição, rapidamente o efeito anestésico passa, certo? Ao passo que quando eu uso vasoconstritor, fica mais tempo ali. É muito semelhante com o rim. Então, se eu tenho um rim funcionante, ele vai metabolizar o medicamento e vai mandar embora o medicamento o mais rápido possível. Agora, se eu tenho um paciente com uma alteração renal, eita, caiu a conexão aqui, galera, voltou. Agora, se eu tenho um paciente renal, né, que faz hemodiálise, por exemplo, vai ficar ali, demorar para o rim fazer isso. Cumprir a função dele de eliminar os metabólicos, né, todo o medicamento que o paciente utilizou ali. Sacaram? Então, é por isso que nesses pacientes, a gente deve levar em consideração o ajuste de dose e também, obviamente, evitar medicamentos, né, que vão interferir, vão piorar o quadro de saúde do paciente. Então, poxa, um medicamento que tem histórico, né, um medicamento que lá na bula dele já está escrito para você que ele tem uma certa hepatotoxicidade ou uma nefrotoxicidade. Então, esse medicamento eu já vou evitar, eu já vou tirar da minha listinha na hora de prescrever para o paciente renal ou para o paciente hepatopata. Sacou a dica aí? Como é que você vai fazer? Então, duas formas. Ou você vai ajustar a dose, ou você vai ajustar o intervalo da dose. Pamela, o que determina se eu escolho um ou outro? E aí, é melhor eu ajustar a dose ou ajustar o tempo, né? A posologia ali. Qual vai ser o melhor para mim? Pamela, depende.
Aquela resposta que ninguém gosta de receber. Depende primeiro, se é um paciente renal ou se é um paciente hepatopata, tá? Então é diferente. Isso é diferente no paciente renal e no paciente hepatopata. Geralmente, no paciente renal, geralmente, não quer dizer que é obrigatório, mas geralmente a gente, grande maioria dos casos, no paciente renal, eu ajusto a dose. E no paciente hepatopata, eu ajusto o intervalo. É variável? É variável. Qual que é a outra variável, Pamela, além de ser paciente hepatopata ou paciente renal? O fármaco, a substância. Tá? Esse é o outro fator que vai ser dependente. Qual é o medicamento que você quer prescrever? É a moxi, é a azitromicina, é clindamicina? É um ibuprofeno, é um corticoide, é um aciclovir, é outro antirretroviral, é um clotrimazol, enfim, né? Aí é um benzodiazepínico, é um opioide, é um analgésico. Depende, aí vai depender do medicamento em si. Sacou? Então, pegou a dependência, você tem duas opções. Ou você reduz a dose, ou você ajusta o intervalo. Como que você escolhe? Se vai ser um paciente renal ou se vai ser um paciente hepatopata, tá? E dependendo do tipo de medicamento. Dependendo do tipo de medicamento. Mas, ó, vou te falar, guarda aí, vou te dar o pulo do gato. Eu já vou te dar o pulo do gato, como é que você descobre isso? Sério. Você vai cair o queixo. Vamos lá. Ó, Pamela, vamos começar com o paciente renal. Como é que eu faço esse ajuste de dose no paciente renal, né? Como é que eu prescrevo para esse paciente de forma segura? Bom, tudo vai depender, lembra que eu falei para você, da gravidade do quadro renal do paciente, da insuficiência renal dele. Certo? Por quê? Porque olha só, um paciente renal, para ele começar a desenvolver sinais e sintomas, certo? Para ele começar a desenvolver, aparecer os sinais e sintomas da insuficiência renal crônica, ele já tem que ter perdido mais de 50% da função renal. Por isso que essa é uma doença muito perigosa, docs. Doença renal crônica é super perigoso por causa disso. O paciente não sente. Quando ele começar a apresentar os sinais e sintomas ali da doença renal, o paciente já perdeu um rim, praticamente. Perdeu a função de um rim já, praticamente. Tá certo? Então, sim, para o ajuste, para a nossa decisão de ajuste de dose para o paciente renal, vamos ter que avaliar dele qual é a gravidade da doença renal crônica. Então, quer dizer, para eu saber, tá, Pamela, se eu vou prescrever ou não, se eu vou ter que ajustar minha dose, então eu vou ter que encaminhar para o médico. Vou lá encaminhar o paciente para o nefro, perguntar qual que é a gravidade da doença renal, qual que é a classificação, quantos por cento do rim o paciente já teve comprometimento, aí eu vou tomar a minha decisão se vai ou não. Não, você não precisa fazer isso. Por quê? Anota aí, você tem competência, você consegue avaliar o seu paciente sozinho. Eu acredito em você, vai por mim. Você só vai encaminhar para o médico num caso extremo. A Tese colocou, não vai. O que eu vou fazer então, Pamela? Pelo amor de Deus, Pamela, como é que eu vou saber como é que está esse paciente renal? Se ele perdeu 50%, 70%, se ele só tem 10% de função renal, como é que eu vou saber, mulher? Me socorre. Você vai avaliar um parâmetro, tem vários outros, mas hoje eu vou te falar um dos mais importantes do seu paciente, um parâmetro laboratorial, tá? Você vai solicitar um exame para esse paciente chamado TFG. TFG, tá? A TFG é a que determina, que isso quer dizer, o que é TFG? Taxa de filtração glomerular. Isso é um exame laboratorial que vai te dizer, vai avaliar o quanto que o paciente está filtrando, o quanto que o rim dele está filtrando. Basicamente é isso. Vai te dar a taxa de filtração glomerular, ou seja, a taxa de filtração do glomérulo do rim. Sacou? TFG me disse. Ótimo, Cris, muito bom. Tá? Então, você vai solicitar esse exame dos pacientes. Às vezes, inclusive, você nem precisa solicitar, porque se ele for um paciente que faz hemodiálise,
Toda semana ele tá fazendo esse exame. É só você pedir para ele trazer quanto é que tá a TFG, para você ter uma ideia. E aí, quando você olhar esse parâmetro, e se esse parâmetro, né, a TFG desse paciente estiver bem baixinha, a taxa dele estiver muito baixa, vai mais ou menos corresponder ali ao grau de perda da função renal, certo? Então, uma TFG baixa vai me dizer o quê? Opa, então esse é um paciente que eu tenho que fazer o ajuste medicamentoso, certo? Então, ó, só para você ter uma ideia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um desafio. Eu vou te dar um desafio, presta atenção. Sabe por quê? Eu tenho aqui na minha frente uma tabelinha maravilhosa com todos os ajustes. A tabelinha do $1 milhão. A tabelinha do $1 milhão. A tabelinha do pulo do gato aqui, dizendo qual que deve ser o ajuste da mox, da éritro, do metronidazol, da tetraciclina, do aciclovir, do paracetamol, do diclofenaco, do diazepam, da lidocaína, da mepivacaína, tá tudo aqui. Até o ajuste anestésico para você. Esse daqui é uma tabelinha de um artigo muito bom, um artigo pago, só que é o seguinte, eu posso mandar essa tabelinha lá no grupo do Telegram, só que você vai ter que me ajudar. Se esse conteúdo é valioso para você, se você está aprendendo uma coisa boa aqui, manda para aquele seu colega que tá difícil para ele. Você sabe que não tá fácil para ninguém. E se isso tá fazendo diferença para sua vida, se esse conteúdo te ajuda, cara, ele vai ajudar o seu colega. Não precisa ser para um monte de pessoa, não. Pensa em uma. Pensa em um doc que você gosta pra caramba. Encaminha para ela. Pamela, eu tenho 5 docs. 5 colegas dentistas que eu tô pensando aqui, manda pro 5, também não vamos fazer miséria, né? Vamos mandar pro 5, que a gente chega mais rápido nos 60. Mas manda, tá? Manda que eu vou mandar para vocês. De qualquer forma, anota aí os mais importantes. Olha só, o ajuste de dose da amoxicilina, você só vai fazer quando a taxa de filtração glomerular tiver menor que 50. Ou seja, o paciente perdeu metade da função renal. Só quando o paciente perder metade da função renal que você vai fazer o ajuste. E para a amoxi, você vai fazer intervalo de dose. Em vez de você fazer de 8 em 8, você vai fazer de 12 em 12. Tá bom? Anotou aí? Então, para a amoxi, que é o batateiro, né? O que a gente sempre prescreve todos os dias da nossa vida. Ah, vou prescrever os outros. Tem outros aqui, mas se eu for falar todos, vou ficar 3 horas aqui. É mais fácil mandar a tabelinha para vocês lá no Telegram, tá? Então, a amoxi, você vai fazer ela, em vez de 8 em 8, você vai fazer de 12 em 12, a partir para aquele paciente que tem uma taxa de filtração glomerular menor que 50. Praticamente, isso representa 50% da função renal foi pro pau. Mais ou menos é isso daí, tá? E se ele tiver menor, tá? Que 10 a taxa de filtração, você vai ajustar a dose a cada 18 horas. É uma amoxi, 500 gramas de amoxi a cada 18 horas, de 18 em 18 horas. É quase 24 horas, né? Quase dá 24 horas, tá bom? Anotou aí? Anotou aí? Ó, outra dica aí para, por exemplo, ibuprofeno. Pamela, ibuprofeno, prescreva ou não? Prescreva ou não? Ibuprofeno, Doc, o que orienta aqui os artigos da evidência científica pra gente? Até 50%, na verdade até 10% da função renal, o paciente tem que estar 15 a TFG dele, tá 12 a TFG dele, você pode prescrever o medicamento sem nenhum ajuste de dose, tá? Você pode prescrever sem ajuste de dose. Mas se é um paciente com TFG menor que 10, ou seja, aquele paciente em hemodiálise, você não prescreve. Esse daqui é um medicamento que você não precisa ajustar, mas se é um paciente em hemodiálise, se é um paciente taxa de filtração glomerular abaixo de 10, não prescreve. Contraindicado, tá bom? Contraindicado você prescrever. Combinado? Pamela, e hepatopata? Hepatopata, Doc, eu até considero um pouco mais simples, sabe? Do que o paciente renal crônico. Porque, Pamela, tem parâmetro laboratorial? Sim, tem parâmetro laboratorial, só que é um conjunto de parâmetros, tá? Bilirrubina é um deles que a gente avalia do paciente hepatopata. Então, eu não consigo te falar um exame, esse eu preciso de mais tempo para te falar todos os outros exames que você tem que analisar. Só que eu vou te dar uma dica muito matadora, tá? Paciente hepatopata, geralmente,
ou você não prescreve determinados medicamentos, você não vai utilizar aquele medicamento, tá? Tem medicamento que tem hepatotoxicidade e tem alguns outros que não tem nenhuma, que você pode prescrever tranquilo. E em alguns casos, sim, a gente vai mudar o ajuste da dose, tá? O ajuste da dose. Só que como que eu vou saber? Ó, dica, anota aí, que eu vou te falar, vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Você pega o seu computador, e vai numa ferramenta chamada GOOGLE. Aí você vai escrever nessa ferramenta assim, ó, Amoxi Bula Profissional. Vai colocar isso lá e olha só, vai aparecer um PDF para você da bula da amoxicilina. Aí você vai lá na bula, tá? E toda bula vai te dar uma orientação para o paciente hepatopata. Não só hepatopata, como paciente renal crônico. Você nem precisa dessa pomba, dessa tabela. Eu vou te mandar porque eu sei que você quer. Você quer. No seu íntimo, eu sei que tudo que você quer é a receita do bolo. Você quer o pulo do gato. Eu sei, eu te entendo. Eu sei, tá bom? Mas, ó, você não precisa dela. Você é independente. Declare sua independência, Doc. Você não precisa. Toda a bula do medicamento, olha eu. Toda a bula medicamentosa, vai te dar orientação de posologia para paciente hepatopata e para paciente renal crônico, tá? Então, hepatopata, tem medicamento que você não vai usar. Por exemplo, você não vai usar eritromicina. É contraindicado, não é hepatotóxico, tá? Eritromicina, tetaciclina. Outros tipos também que não são muito adequados, né? Que geralmente vai ter que reduzir a dose se for utilizar no paciente hepatopata. Clindamicina, metronidazol e o paracetamol. Inclusive, alguns até não é nem a melhor indicação, paracetamol. Não quer dizer que tem contraindicação absoluta, tá? Mas não é a melhor indicação paracetamol, em especial para o paciente hepatopata grave, sabe? Esse que tá bem grave, tá bom? Luiz mandou, independência ou morte? Ah, garota, é isso aí. Independência ou consultório vazio? Vai ser isso, independência ou consultório vazio. Vocês que mandam, tá bom? E lógico, evitar um AINES para o paciente hepatopata. Então, o hepatopata está mais ligado assim. Geralmente, a sua decisão é mais relacionada a medicamento que pode ou não pode usar, pode ou não pode prescrever, do que a dose por si só, tá? Do que a dose. Agora, o renal crônico, não. O renal crônico vai depender da taxa de filtração glomerular. Com certeza vai ao principal fator, tá? Que você tem que analisar para atender esse paciente renal crônico. Né, Docs? Hoje foi rapidão, né, Cris? Hoje a gente foi direto ao ponto. Hoje foi assim, faca na caveira mesmo. E vai dar tempo de eu responder algumas perguntas sobre esse tema. Não me venha com perguntas de que não fogem do tema aí, que eu vou responder esse tema. Aí você pegou a dica, né? Pegou a dica sagrada dessa ferramenta super. Essa ferramenta, assim, muito tecnológica. GOOGLE. Soletrei para você não esquecer, tá? Você vai lá e digita lá nessa ferramenta bula, o nome do medicamento, bula profissional. Nunca mais você vai precisar. Tá feito. Liberdade. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Não, Thaís, eu não vou falar sobre gestantes nessa live, porém, tem live no meu canal do YouTube. Coloca lá, Pamela Pérez, gestante, vai ter live inteirona, eu ensinando tudo sobre o tratamento de gestante. Tem lá, tá? Eu não consigo te mandar por aqui. Deixa eu ver, o Luiz falou assim, o difícil é quando o paciente vai na farmácia e o farmacêutico diz que o dentista não sabe prescrever. Luiz, vou te dar uma dica para a vida. Guarda isso, para a vida. Você não tem controle pelo farmacêutico. Não perde a sua energia. Não gasta ela à toa. Mas você não tem controle pelo farmacêutico. Tá? Não tem controle. O que você fala para o seu paciente? Fala, seu paciente é o seguinte, essa prescrição é assim, e você pode adicionar. Adiciona ali na prescrição, coloca um asterisco. Paciente renal crônico com taxa de filtração glomerular, tanto. Tá bom? Seguindo orientações da bula, fiz ajuste de dose. Coloca um recadinho pro farmacêutico, pronto.
Você não tem controle, tá? Você não tem controle por ele. Você tem controle pelas suas atitudes. Então, o que você puder deixar claro para o paciente e para o farmacêutico, faça. Faça. O que não precisar, não precisar. E tem outro porém, tá? Farmacêutico, não atendente de farmácia, farmacêutico. Farmacêutico é o profissional mais adequado, mais correto e certeiro para te orientar na prescrição medicamentosa. Não tem. Ele estudou a vida toda para isso. Certo? Ele estudou a vida toda para isso. Lógico que você tem seu conhecimento e tudo mais, mas ele estudou a vida toda para isso. Então, pode ser que ele passe essa orientação para o paciente, e se ele, de certa forma, souber da condição do paciente, ver seu recado lá de quanto que está a taxa glomerular, e ele entender daquele medicamento, que ele é a melhor pessoa que vai entender mais do medicamento, ele que pode orientar, tá? Então, não briga com o farmacêutico, não. Use ele a seu favor. Farmacêutico, não atendente de farmácia, né? Não atendente de farmácia, tá? Fica aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vocês mandaram mais umas perguntinhas. Vamos falar novamente a referência do teste B quando precisa de ajuste. Tati, vai depender do medicamento, tá? Alguns medicamentos você vai ajustar a dose, outros medicamentos você vai ajustar o intervalo das doses. Então, é difícil. Deixa eu ver. Quando o teste G estiver baixa, aí você faz o ajuste, menor que 50. E, Amara, vai do medicamento. É variável para o medicamento, tá? Então, a Moxi é um medicamento que você ajusta o intervalo da dose. Agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui um medicamento que não o intervalo, que faz o ajuste da dose, tá? Então, por exemplo, eritromicina. Eritromicina é um antibiótico que você tem que ajustar a dose. Você ajusta a dose. Então, um paciente com taxa de filtração glomerular menor que 10, aí você tem que ajustar a dose da eritromicina. E aqui ele recomenda ele recomenda metade da dose, tá bom? Aí ele recomenda metade. Deixa eu ver algum outro aqui que faz ajuste de dose, só para dar essa dica para vocês aí, tá? Deixa eu ver. A maioria dos medicamentos que a gente prescreve, eles vão ser ajuste de intervalo. Geralmente é ajuste de intervalo. Mas, na dúvida, olha a bula do medicamento que você quer prescrever, tá? Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Docs. Quanto baixo? Benzidamina. Já vi alguns manuais indicando como anti-inflamatório para hepatopatas e nefropatas. Joel, vou te falar um negócio. Melhor do que, mais inteligente do que manual é a bula. Olha lá, eu não costumo prescrever esse medicamento, tá? Porque geralmente eu faço o ajuste, então não precisa. Benzamida, deixa eu ver, tem algum outro nome para ele? Eu já te dou essa dica aí. Benzamida é um Não, acho que eu anotei errado aqui o nome do medicamento. A benzidamida, entendi. Benzidamida. Deixa eu ver qual que é esse daqui. Vocês verem que, princípio ativo do Flogoral. Analgésico anti-inflamatório não esteroidal. Muito bem. Teremos que ver a bula. É assim que a gente descobre. É o Flogoral. Entendi. Anti-inflamatório. Saquei. Teremos que ver a bula. Não sei dizer. É por isso que eu uso a bula. Ai, ótimo. Pamela, Lucimar perguntou, dividir um comprimido de 500 ao meio, com isso transforma em 250? Não. Aprendi isso com uma farmacêutica. Não é a melhor forma do planeta, sabe? O mais seguro você dividir um medicamento pela metade. Prescreva a metade. Quando você tem um medicamento que não tem, olha só, não tem, digamos assim, a Moxi, né? A Moxi você tem 500 miligramas. Você não tem comprimido a Moxi de 250. Às vezes você não tem. O que você faz? Prescreve pediátrico. Prescreve pediátrico 250. Pediátrico tem 250 miligramas. E aí você prescreve esse. É muito mais seguro do que você dividir o comprimido. Eu lembro que uma colega de residência, minha farmacêutica, explicou pra gente que na fabricação do medicamento, além do princípio ativo, eu tenho outras substâncias. Eu tenho farinha, eu tenho amido de milho e tal. E aí não dá para garantir
que quando você corta o comprimido meio a meio, você vai ter meio da substância do princípio ativo ali no comprimido. Então, não é seguro, tá? Até porque os comprimidos, eles passam pelo processo de indústria, pode decantar mais para um lado do que para o outro, o princípio ativo. Não é a forma mais segura. Se você não tiver nenhuma outra alternativa, ok. Aí, antes a gente fazer isso do que não prescrever, certo? Mas utilize medicamentos pediátricos se forem necessários. Combinado? Doc, é isso, né? O Sérgio, o vitoriano Sérgio falou que bula salva, salva, bula é sua amiga. E é isso. Beijo pra vocês.